Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e já estamos na lição 9, o retorno triunfal de Cristo. Quero te convidar a se inscrever em nosso canal para nós continuarmos compartilhar essa belíssima lição da revista bíblica, Escola Dominical Jovens, Jesus Cristo voltará. O texto áureo, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. A síntese da nossa lição de hoje é: o retorno do Senhor em glória enche de esperança o coração dos cristãos, pois um dia Deus enviará definitivamente nesta terra, Deus intervirá definitivamente nessa terra e restaurará as coisas boas que foram perdidas com a queda. Glória a Deus, Aqui nós temos uma perspectiva muito interessante a respeito do que é o Apocalipse. Quando se lê o Apocalipse, as pessoas sempre imaginam que o Apocalipse é um livro terrível, E de fato é. Mas o Apocalipse, na verdade, é o livro da esperança. Ele nada mais diz para nós que somos crentes em Cristo Jesus do que a esperança da derrota definitiva do mal e o triunfo definitivo da Igreja do Senhor. O texto bíblico da nossa lição de hoje é Apocalipse, capítulo 19, versos 11 ao 16. Eu recomendo que você leia ou na sua revista, da IBD, ou na sua tradução bíblica preferida. É interessante a gente ler o texto antes de ver a nossa lição. Inclusive, a partir do trimestre que vem, em 2022, nós vamos passar a ler os textos bíblicos para as pessoas compreenderem melhor. Tá bom? Sobretudo na tradução Nova Almeida atualizada. A introdução do nosso texto vai dizer: durante a ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras, Atos 1, verso 9 ao 12, os anjos questionaram aos discípulos por que eles estavam olhando para os céus e, em seguida, completaram: este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu há de vir, assim como para o céu os viste subir. Atos 1:11. Tal ênfase ocorre porque, segundo o profeta Zacarias 14, verso 4, o retorno triunfal de Jesus acontecerá do mesmo modo e no mesmo lugar da sua ascensão. A volta gloriosa de Jesus será um momento decisivo para o mundo, em especial para Israel. Naquele dia será a restauração prometida. Cristo aparecerá com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Os discípulos queriam saber sobre isso, Atos 1:6. E os anjos lhes responderam: ainda muitos séculos de sofrimento e humilhação aos judeus se seguiram. Mas, quando Jesus voltar com a sua igreja, então a justiça divina colocará tudo no seu devido lugar. Que o Senhor nos dê graça para esta lição de hoje, Tema escatológico é um tema árduo, cheio de muita areia movediça, vamos dizer assim, Abre e fecha aspas. Vamos ver o que o autor nos fala a respeito dessa perspectiva do retorno triunfal de Cristo? É o nosso abençoado pastor Reinaldo Odilo. Ele trabalha a lição em pelo menos 3 tópicos. Vamos para o primeiro. O primeiro tópico diz: o que é o retorno triunfal de Cristo? É necessário entender esse contexto. O apóstolo Paulo afirmou que a igreja está aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, verso 13. Há, portanto, a distinção entre 2 eventos. A bem-aventurada esperança, que diz a respeito ao arrebatamento, quando o Senhor virá como um ladrão para a sua igreja, Mateus 24, do 42 ao 44, e a manifestação da glória que faz a alusão à sua volta, quando aparecerá publicamente como um relâmpago que sai do Oriente
até o ocidente. Então todo olho verá. Então, pelo que a gente está entendendo aqui, o nosso autor aborda a perspectiva seguinte: a volta de Jesus é feita em duas etapas, ou, como ele vai dizer aqui na lição, duas fases. Na primeira fase da sua vinda, Jesus virá para levar a sua igreja de forma invisível. Mateus 25:6. Em um piscar de olhos. 1 Coríntios 15, 51, 52. Os mortos em Cristo ressuscitarão e os crentes que estiverem vivos serão transformados e subirão ao encontro do Senhor dos ares. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. Na segunda fase, logo depois da grande tribulação, Jesus virá e todas as tribos da terra se lamentarão e o verão vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Mateus 24, 29 ao 30. Evidentemente, como se trata do globo terrestre e a dimensão do mundo, quando fala que todo o globo terrestre vai ver, todo mundo verá, todas as pessoas verão, com certeza será um evento televisionado, transmitido ao vivo, né? Nessa ocasião, o Senhor não virá sozinho, mas com miríades. A palavra miríades vem do grego mírias, isto é, uma multidão incontável de seus santos, ou seja, a igreja. Judas 1 e 14, Colossenses 34. Judas 1 e 14 é Judas 14, gente. Judas não tem capítulo, né? É só versículo. É Judas 14 e Colossenses 3, 4. E seus anjos, Apocalipse 19, 11, 14. Ele virá como labaredas de fogo para fazer justiça aos santos, segundo Tessalonicenses 1, do 7 ao 9. Então, o autor está trabalhando aqui pelo menos duas perspectivas, né? Ou, aliás, uma só volta em duas fases. Ele volta de forma invisível para levar a igreja. Quem morreu vai ressuscitar. Quem está vivo vai ter o corpo transformado, que é aquilo que Paulo fala, né? No corpo corruptível para um corpo incorruptível, ou seja, traduzindo aqui para um bom português, a matéria será glorificada. Né? A matéria é corruptível, a glória ela é incorruptível. Então a matéria será glorificada, né? Vai passar por um espaço de glorificação, né? E encontrará com os mortos e Cristo nos ares, ou seja, tornando uma só igreja. Os mortos, a igreja triunfante. Os vivos, a igreja militante. Estas duas igrejas vai se unir em uma só igreja, a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, e encontrará com Cristo nos ares. Isso tudo vai ser invisível. Ninguém vai ver isso. Apenas as pessoas que vivenciarem o arrebatamento da igreja é que vai ver o que está acontecendo. Para o mundo, isso acontecerá de forma assim, né? Fulano desapareceu. Imagina bilhões de pessoas desaparecendo simultaneamente nos ares. Depois disso, a palavra ainda diz aqui na perspectiva do nosso autor, que haverá uma segunda fase dessa volta de Jesus. É quando vai acontecer tipo um relâmpago que sai do Oriente e mostra-se no Ocidente. O que vai acontecer? Todo mundo vai ver. E aqui eu deduzo, né, isso aqui é eu que estou dizendo, que será um evento televisionado, transmitido pelo YouTube, enfim, por todas as mídias, ao vivo, porque não tem condição de você ver um evento que está acontecendo em Israel, uma vez que você está no Brasil. Eu, por exemplo, moro na cidade de Belo Horizonte. Não tem condição de eu ver nada que está acontecendo em Israel, por causa do globo, né? A gente estudou geografia, a gente sabe como é que funciona o globo terrestre. Ou um bom exemplo claro, não tem como eu assistir o que está acontecendo no Japão se não for transmitido por alguma mídia, uma vez que eu estou aqui no Brasil, do outro lado do mundo. Mas enfim, então vai ser desse jeito. A primeira para buscar a igreja e a segunda para fazer justiça. Essas duas fases marcam a volta do Senhor. Quanto tempo que dura entre uma a outra? Pelo amor de Deus, faz essa pergunta para mim, não, que eu não faço a menor ideia. E ninguém sabe. Não há menção sobre isso no texto. Mas é assim que é explicado.
ou pelo menos comumente explicado. Tudo isso é mistério, né, irmãos? Então, toda a escatologia das áreas da teologia que tem mais teses são as áreas da escatologia. Você sabe disso. Ela é tese que não acaba nunca. E algumas teses até fogem, né, à realidade, digamos, racional. Se é que alguma coisa na teologia pode ser considerada racional. Se fosse tão racional assim, não precisávamos do Espírito Santo nos convencendo. Mas enfim. A volta gloriosa do Senhor. Como que vai se dar isso? A Bíblia faz questão de frisar que Jesus virá com poder e grande glória. Com poder e grande glória. Do grego doxa, que significa esplendor, brilho. Doxa, esplendor, brilho. É interessante, né? Doxa. Eu já vi falar que doxa no grego se falava de opinião, né? Mas enfim. Na atualidade, Deus está trabalhando em oculto. Isaías 45:15. Todavia chegará um dia em que ele será revelado ao mundo com toda a sua glória e esplendor. Doxa. Interessante essa perspectiva. Na segunda fase da vinda de Jesus, muitos argumentos humanistas, ateístas e blasfemos contra o Senhor desaparecerão instantaneamente, pois, ante os fatos, ninguém mais duvidará da sua existência. É verdade, todos nós estamos pregando, assim como Noé pregou, olha, vai acontecer. Ninguém dava crédito à pregação de Noé. Quando aconteceu, socorra-nos, Noé. Mudou-se completamente, né? Mas cadê o deboche? Cadê as piadinhas? Cadê a programação fazendo chacota com o evangelho? Cadê? Cadê os canais de YouTube que brincavam com a igreja? Cadê? Agora é socorra-nos, Noé. Tudo vai cair por terra. Os homens serão convencidos pelo esplendor da vinda do Filho do Homem. Afinal, todo olho verá sua glória, sua grande glória, e sentirá o impacto constrangedor da sua presença poderosa. Nenhum arrogante conseguirá ficar de pé diante da presença do Senhor. Isaías 45:23, Romanos 14:11. Aqui ele está falando exatamente É uma vingança, né, irmãos? Porque é aquilo que o próprio Senhor vai explicar. Essa geração, que são como a geração de Noé. Ele está pregando, está anunciando, está dizendo, entra na arca, entra na arca, entra na arca. O dia que a porta se fechou mesmo. E aí, todos os deboches, todas as piadas, todas as chacotas cairão por terra. Os mesmos que debocharam de Noé o tempo todo foram os mesmos que gritaram na porta da arca: abre-nos, Noé. Ou seja, eu tive aberto até esse dia aí, ó. Mas o Senhor fechou a porta. E fechando a porta, ninguém abre. Abrindo a porta, ninguém fecha. Isso é muito interessante. Após as bodas do Cordeiro, Jesus retornará juntamente com a igreja para fazer juízo e condenar os ímpios. Então a gente pode entender desse pressuposto que, se a volta de Jesus é marcada em duas fases, nós podemos compreender que a primeira fase é para buscar a igreja para se casar com o Senhor. Bodas do Cordeiro é isso, né? Casamento com o Cordeiro, casamento com Cristo. Cristo é o Cordeiro. Então a igreja subirá para a grande cerimônia de casamento. Ela vai se casar com o seu Senhor, Jesus Cristo. Se vocês pararem para pensar, a palavra casamento, a palavra Senhor quer dizer marido, né? E nesse casamento, o Senhor da igreja se tornará o seu marido. A noiva com o noivo, o esposo com a esposa. E o segundo será retornando com a sua amada esposa para o juízo. Olha, pra você ver que coisa interessante, eu começo a explicar aqui, ó. Tal momento glorioso faz parte da analogia do casamento judaico, que era composto por 3 fases, cada qual simbolizando uma etapa da aliança de Cristo com a sua igreja.
desde o noivado até o momento em que o marido apresenta sua esposa à sociedade, fazendo referência à volta de Cristo com a igreja. Colossenses 3:4. Esta será uma apresentação triunfal da noiva, a qual estará lindíssima, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensiva. Tem a etapa do noivado, a etapa do casamento e a etapa da apresentação da esposa à sociedade, semelhante ao casamento judaico. E é tão interessante essa semelhança com o casamento judaico que você pode parar para pensar na cerimônia judaica e a cerimônia brasileira, por exemplo, são completamente opostas. Na cerimônia brasileira, o noivo já está lá na cerimônia esperando a noiva chegar, não é assim? Porque o grande clímax da festa é esperar a noiva, é o vestido da noiva. Como que vai estar a noiva? Na cerimônia judaica, a noiva já tem que estar preparada na cerimônia, esperando o noivo chegar. É o noivo que é aguardado. E o casamento da igreja com Cristo é a semelhança do casamento judaico. A noiva já está pronta, preparada pelo seu Eliezer, o Espírito Santo. Assim como Eliezer prepara Rebeca para casar com Isaac, o Espírito Santo está preparando a igreja para se casar com Cristo. Eliezer foi enviado por Abraão. O Espírito foi enviado pelo Pai. É muito lindo isso, né? Aqui a gente usando um pouco de tipologia bíblica. Segundo tópico da nossa lição: propósitos para o retorno triunfal. Para salvar Israel, no momento mais difícil da história do povo hebreu, perto da sua possível extinção, os exércitos inimigos já terão invadido Jerusalém e cometido muitas atrocidades, conforme a passagem de Zacarias 13, verso 8. Apenas 1/3 dos judeus restará. Apenas 1/3 dos judeus restará. Então, surgirá um esplendor de luz no céu, e com o brilho de um intenso relâmpago que cruza os céus, assim será o sinal da vinda do Filho do Homem. E aparecerá o Senhor gloriosamente com a igreja e os seus anjos, vindo sobre as nuvens. Mateus 24:30. Na história bíblica e também nas guerras contra Israel do século XX, há vários relatos da intervenção divina para salvar o povo hebreu. Entretanto, nada se comparará a este momento esplêndido de glória e manifestação do poder de Deus, em que todas as gentes do mundo se lamentarão sobre o Filho do Homem, inclusive os judeus. Mateus 24, verso 30, Apocalipse 17. Apocalipse, verso 1, 7. Eu acho que eu estou precisando de óculos, gente, a idade está chegando. Israel será salvo e o remanescente judeu arrependido reconhecerá Jesus como seu Messias e se converterá. Isaías 4:3, 59, 20, 21, 60, 21, Zacarias 12, 10 ao 14, Romanos 9, 27, 11, 25 ao 27. E é muito interessante essa perspectiva, né? Israel vai ter que reconhecer que aquele que eles colocaram na cruz é o Messias. A guerra do Armagedon, Apocalipse 16, 16, será intensa ou intentada pela trindade satânica e as nações que seguiram o anticristo. Contudo, Cristo as vencerá pela espada que sai da sua boca. Todo mundo sabe o que é a espada que sai da boca do Senhor, né? A própria palavra. Se ele cria o mundo pela palavra, se ele sustenta o mundo pela palavra, se a igreja está na palavra, o mal será vencido na palavra. Não pode ter outra ferramenta. Do contrário, seria uma supervalorização do mal, né? Nem a palavra deu conta, teve que usar outra coisa. Que não é verdade. Tudo é pela palavra. Será uma mortandade nunca vista.
a tal ponto que decorrerão 7 meses para os mortos serem enterrados. Ezequiel 39, 12 ao 16. E as aves de rapina terão um grande banquete. Apocalipse 19, versos 17 e 21. Interessante como é que até o ponto que vai a dureza do coração humano. Diante de todos os eventos que estão acontecendo, haverá pessoas que ainda pelejarão contra Cristo e a sua igreja. Porque uma coisa é eu te dizer agora a respeito dessas perspectivas que precisam da fé. Outra coisa é os eventos estar acontecendo e não necessariamente precisar de fé, porque serão visíveis. Por exemplo, eu não preciso acreditar que tem uma mesa aqui na minha frente. Ela está aqui. Independe se eu creio ou não. Ela está aqui. Eu não preciso acreditar que eu estou segurando o microfone nesse momento para falar com vocês. Ele está aqui na minha frente. Vocês também estão vendo o microfone. Aqui, ó, que beleza. O microfone. Não precisa de acreditar, ele está aqui. Uma coisa é você acreditar, porque a fé depende daquilo que não se vê. Mas aquilo que se vê não precisa mais da fé, você já está vendo. Muito interessante a dureza, como é que é tão profunda, né? A depravação humana no seu clímax. A longanimidade de Deus chegou ao fim diante de tantas obras iníquas cometidas pela humanidade. É interessante essa perspectiva, né? A longanimidade de Deus chegou ao fim. Então, há limite na longanimidade de Deus? Não é um pouco estranho essa perspectiva, né? Como assim? Deus tem limite? Não, eu acho que o autor não ficou feliz aqui nessa colocação, não. Conforme o próprio Jesus disse, desde o início do seu ministério terreno, até que os céus e a terra passem, nenhum só jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, verso 18. No texto original, na verdade, está falando de Yod, né? Aquela menor letrinha que é tipo 1. Né? Yod. Né? Yod. Essa letrinha pequenininha. A menor letrinha do alfabeto hebraico. Ele vai falar, nenhum Yod vai cair antes que toda a palavra se cumpra. Ou seja, a menor letra do alfabeto vai cair sem que tudo se cumpra. E a gente traduziu por nenhum J ou tio. Ele tentou interpretar ou traduzir, né? Não o autor, mas as nossas traduções, João Ferreira de Almeida. Deus é fiel e as suas palavras vão se cumprir no tempo certo. Isso aqui é quase que clichê, né? Essa perspectiva aqui nem precisava ter sido colocada na lição, porque isso é clichê. Aí o autor vai trazer algumas perspectivas para nós. Qual o propósito de Deus para a sua vinda? Assim como existe um propósito para o retorno triunfal de Jesus, o Senhor também tem um objetivo para nossas vidas. E qual é o objetivo do Senhor para nossas vidas? Nos salvar, nos fazer povo seu. Esse é o objetivo do Senhor para nossas vidas. Vamos ver o tópico terceiro. A nossa lição já está ficando bem extensa, né? Vão 23 minutos já. Uma plena intervenção divina. Eu detesto essa expressão trindade satânica que o autor fica colocando o tempo todo na revista, irmãos. Eu sinto um desconforto tremendo quando eu vejo esse tipo de coisa. Porque são palavras clássicas da doutrina e se reutilizar essas palavras para outro contexto é um pouco desconfortante. Não sei. Diga vocês o que vocês pensam aqui embaixo do vídeo. Eu vou gostar muito de entender melhor isso. Talvez seja um entendimento que seja pequeno, né? Está escrito acerca do homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. O Senhor desfará pelo assopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A palavra assopro está ligada a ruá, né? Apesar de ser um texto no grego, mas está ligada a ruá, sopro, vento, espírito, né? É muito interessante. O mundo será destruído, os ímpios, né, serão destruídos pela espada.
mas o anticristo será destruído pelo Espírito. Olha que coisa interessante. Segundo Tessalonicenses 2,8. Aquele que enganou o mundo inteiro, juntamente com o falso profeta, será destruído completamente e inaugurará o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19 e 20. E então é muito interessante, né? Porque se isso aqui é tudo mentira, logo será aniquilado por aquele que dá testemunho da verdade. O Espírito dá testemunho da verdade. A verdade é Jesus Cristo. A encarnação do mal será destruída. Seu profeta também. Encarnação do mal. Meu Deus, que perigoso isso aqui. Que perigoso. Eu nem vou entrar nesse mérito, irmãos. Mas Satanás apenas será preso por 1000 anos. O apenas aqui está entre aspas. Apocalipse capítulo 12, capítulo 20, verso 1, 2. Estou falando que eu estou precisando de óculos? Depois de algum tempo, o inimigo será destruído para sempre, e o Deus de paz esmagará, em breve, Satanás debaixo dos seus pés. Romanos 16, 20. Ele deu uma misturada nas coisas aqui, mas tudo bem. Aí ele volta de novo a falar essas frases clichê, né? O Altíssimo... Cadê, gente? O Altíssimo sabe o tempo certo. Tempo aqui tá ligado em Kairos, né? Mais um clichê. Parecendo que quer encher revista, sei lá. Eu não sei se vocês percebem, mas parece, né? Após as catástrofes da grande tribulação e da elevada mortandade da guerra do Armagedon, as nações sobreviventes serão julgadas pelo Senhor. Mateus 25, 31 ao 34. Depois os versos 41 e 46. É necessário esforçar que aqui o julgamento será de nações e não de indivíduos. Olha que coisa interessante. Julgamento das nações e não de indivíduos. Não são pessoas que serão julgadas, mas nações. O reino espiritual contempla a dimensão geopolítica que nós demarcamos. Interessante, não é? Como que funciona isso? Mateus 25, 32. Deve ser por isso que a gente ouve muita gente falando: não, o Senhor ama o Brasil, o Senhor ama Minas Gerais. O pastor Antônio Gilberto, em sua obra Calendário da Profecia, na página 91 e 92, afirma que certamente as nações comparecerão mediante os seus representantes. É interessante, porque tem na Bíblia a palavra autoridade, né? E a Bíblia leva isso muito a sério. As autoridades, mesmo não sendo autoridades que diríamos benquistas, são autoridades constituídas por Deus. O propósito desse juízo é determinar quais nações serão poupadas e ingressarão no reino de Deus, outras serão desarraigadas e desaparecerão como nações. Gente, como é que vai funcionar isso? Agora tem uma interrogação na minha cabeça gigantesca e eu tenho certeza que vocês também. Sei lá, viu? Dar essa aula aqui de escola dominical para a nossa juventude, que é tão cheia de pergunta, e eu que sou professor de teologia há tanto tempo, tenho um monte de interrogação na minha cabeça, apesar de que escatologia não é minha área. Mas enfim, me propus a fazer os vídeos, inclusive, para aprender também. O mapa do mundo sofrerá, pois, muitas alterações. O mapa do mundo vai ser redesenhado. Após o julgamento, os que restarem das nações, Zacarias 14,16, ingressarão no reino milenar da terra. A base desse juízo é a maneira como essas nações tratam os irmãos de Jesus, os judeus. Ah, tá. Então, as nações que apoiarão Israel prevalecerão. As nações contra Israel desaparecerão. Pelo menos é o que eu estou entendendo aí. Ou seja, vai ser julgado quanto ao semitismo da nação, se ela é anti ou pró, né? Anti ou pró-semita. É curioso isso aqui. Ler Joel 33, verso 2 e Mateus 25, 41 a 43.
Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ele adora terminar com frases clichês, né? Tem nada com nada, aí ele vai lá e põe aquela frase lá. Mas enfim. Eu imagino que tem um padrão de coisas que devem ser escritas para se encaixar perfeitamente aqui. Acerca do julgamento das nações, o Senhor segmentou os participantes, ou seja, as nações, em ovelhas à direita e em bodes à esquerda. Esquerda sempre é bode, não tem jeito. Vai me perdoar, mas desculpa a brincadeira, mas só para coisa ficar um pouco mais leve, eu não pude evitar. Em Mateus 25:34, Jesus não fala das mansões celestiais, mas do reino de Deus que se iniciará sobre a terra. Isso aqui está parecendo coisa de Testemunho de Jeová. Mas vamos ver onde é que ele vai terminar. Testemunho de Jeová, deixa eu anotar aqui. Na ocasião em Cristo, serão congregadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Aqui está falando dos seres anjos, né? Os anjos, os homens. É isso? É isso que está falando. Todas as coisas que estão no céu são os anjos. Imagino, não deve ter nada mais do que anjo no céu. Além da própria Trindade, tem a milícia de anjos. E na terra, os homens. É isso? Ai, meu Deus, como faz falta pastor Napoleão agora. Amo o pastor Napoleão Falcão, viu? Como ele me faz falta agora. Se eu pudesse, eu ia morar na casa dele, só para ele me ensinar tudo sobre escatologia. Como diz o hino 3 da harpa cristã, nesse tempo, céus e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. O texto da harpa cristã não é canônico, né? Mas enfim, é bonito. Eu gosto. Entoando aleluias ao meu rei. A volta de Jesus em glória estabelecerá uma plena intervenção divina neste mundo e nada mais será como antes. Graças a Deus. A conclusão do nosso autor... Antes ele tem umas provocações que eu adoro. Eu, sinceramente, nessa revista de jovens, eu gosto desse negócio. Pense. Ponto importante. São as provocações, né? Por que razão a base do julgamento das nações será a maneira como eles tratam Israel? Né? Ou seja, a questão semita estará em voga. É isso que está mostrando aqui na minha cabeça, né? Quem é contra Israel, meu filho, está lascado. Há uma promessa divina que vale até o fim. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas esse em ti serão benditas todas as famílias na terra não é através da pessoa de Jesus Cristo? Ou é a nação toda está inclusa no contexto? Não é só Cristo que é salvífico ou a nação também é salvífica? Lembre-se, é só uma pergunta. Perguntar não ofende. Não estou falando contra Israel. Eu só quero entender como é que funciona isso. E, por favor, coloque aqui embaixo. A volta gloriosa do Senhor, conclui o pastor Odilo, encerrará a história da humanidade neste mundo, como as Sagradas Escrituras afirmam. O Senhor já preparou o seu tribunal para julgar as nações e o mundo. Jesus julgará os povos com retidão e todos os ímpios serão lançados no fogo do inferno. Porém, como o filho pródigo que estava perdido, Israel será achado e plenamente restaurado. Meu Jesus amado, aqui me perdoe, mas ele pirou completamente. Pirou. Porque, na verdade, o filho pródigo são os gentios, né? Que sai pelo mundo. E o filho que está em casa é que é o filho que não é o pródigo. É o que vai reclamar. Mas eu estou te servindo há tanto tempo, tu nunca me deste um cordeiro, nunca... E o pai vira para ele e fala, mas tudo é seu. Tudo é seu. Este estava perdido, quem? Os gentios, que é a igreja. Aqui pirou na batatinha, nota 0, né? Mas enfim, eu acho que as pessoas que fazem a conclusão aqui dessa revista não é o autor que está escrevendo, parece que é uma outra pessoa, que até a linguagem é diferente, não sei se vocês percebem esse tipo de coisa. Mas enfim. Vamos para a lição
10, né, que é o próximo vídeo, eu aguardo vocês, tá bom? Deus abençoe sua vida, não esquece de mim nas suas orações não, e não tem problema nenhum você colocar correções aqui, olha, na parte tal do vídeo você disse isso, mas é isso. Fica à vontade, irmãos, não é minha área escatologia, eu estou fazendo literalmente como desafio de aprender mais. Só que aqui está o negócio, né? Quanto mais você tenta aprender, mais interrogações surgem. Que falta que faz o pastor Napoleão Falcão. Deus abençoe. Beijo no seu coração.